Olá, estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes, autista, aqui do canal Física com Douglas, e eu venho trazer este vídeo a respeito de questões da Universidade Estadual do Maranhão que precisam ser anuladas, respeitando o candidato. E geralmente a UEMA resiste a essas anulações e a gente não deve tolerar isso. O vídeo de hoje foi feito por conta do nosso colega Jorge Gama, de Matemática e Física. Você vê aqui o arroba dele no Instagram, que foi quem verificou primeiramente isso, e também o professor Vieira. Se você puder acompanhar, seguir o trabalho dele, você vai ser muito bem atendido a respeito de conteúdo de qualidade. Então, voltando aqui ao tema deste vestibular, a gente vê que houve problemas sérios, sérios sim, não foram problemas simples. Eu não estou dizendo isso, porque o Douglas é o único que sabe física. Não, eu simplesmente pego referências, materiais, bibliografias para poder explicar e mostrar o que se encontra errado e trago lógica e matemática para isso, certo? Então, se você quiser redigir um pedido de anulação, você pode fazer isso por meio do conteúdo que eu vou te entregar agora. Mas dando uma resumida, aqui a gente tem um prego de 10 centímetros com fio de 20 centímetros. Esse prego aqui fica formando o núcleo de um solenoide com 30 voltas e, no final das contas, este problema não fornece a permeabilidade magnética do ferro, que é o material do prego, mas sim do ar e do vácuo. Não sei nem o que fazer com isso. Bom, tô brincando, mas a gente aqui precisaria saber que a permeabilidade do ferro é 7 vezes maior do que a do vácuo para conseguir um resultado a contento. Outro problema, não tem opção aqui para se marcar porque o prego tem 10 centímetros. Aqui, olhando pela imagem, a gente verifica que o comprimento do solenoide seria de 10 centímetros e utilizando isso e a permeabilidade magnética do ar, nem assim sequer conseguimos uma resposta correta para marcar. Não há nenhuma opção que a gente possa dizer: aqui está ok. E temos mais um outro problema para comentar. Esta questão aqui, que deveria ter apresentado uma alternativa com a altura máxima de 22 metros, apareceu aqui com 22,5 metros. Imagine então que é meio metro de erro. Muito provavelmente o elaborador queria colocar 22,05, o que também não seria adequado, porque é uma precisão que, no contexto das medidas adotadas, não existiria. Então, tá ruim, tá errado, é necessário que seja anulada essa questão, porque o estudante vem e encontra uma discrepância muito grande entre os valores e vai sim perder tempo na resolução de prova. Então, ele não pode, não deve ser penalizado por essa questão, por este problema. Quer aprender física comigo para sua prova para o Enem? Então venha conhecer meu curso isolado de física, Física com Douglas. Nele você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você em uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. 2 frentes, Física 1 e Física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir, é para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados. Para iniciar o conteúdo de eletromagnetismo, o professor de física elaborou um experimento para a construção de um eletroímã facilmente confeccionado por meio de um fio de cobre esmaltado, pilha e um prego. Nós temos aqui material utilizado, uma pilha, um prego de 10 centímetros, 20 centímetros de fio de cobre esmaltado. Enrolou o fio de cobre, dando 30 voltas em torno do prego. Com a sobra, raspou as pontas dos fios, prendendo-as com uma fita isolante nas extremidades da pilha. Está aqui e está ali. Tá aqui a imagem, é o que vemos. Ao enrolar o fio de cobre no prego, formou-se um solenoide.
Ligando os extremos do fio de cobre aos terminais da pilha, passa uma corrente elétrica de 5 amperes, que gera um campo magnético potencializado pelo núcleo de ferro no interior do solenoide. A partir daí, os alunos notaram que o prego passa a atrair metais feitos de ferro ou alguma liga que o contenha. Quando se abria o circuito, isso é, desligando o fio da pilha, o prego de ferro se desmagnetizava e soltava os materiais. Considerando a permeabilidade magnética do ar igual à do vácuo, μ igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, determine a intensidade do campo magnético no eixo central do solenoide, construído no experimento e, usando a regra da mão direita, indique se A e B são polos norte ou sul magnéticos. Usando aqui a perspectiva, eu dei uma girada para a gente enxergar de outro ponto de vista esse prego, né? Se você olhar por aqui, vai ver que este é o desenho. Este fio aqui, de onde desce a corrente, ele está por trás do ferro. Então, eu fiz o desenho desta região aqui, neste zoom que eu acabei dando. Veja que se você utilizar a sua mão direita aqui com o dedão no sentido da corrente, os dedinhos vão envolver o fio de tal maneira que os seus dedos saem aqui dessa região central. E de onde sai o campo magnético é o polo norte do eletroímã. Então, desse lado aqui, que é o lado B, onde está a ponta, é o norte, o que implica que do outro lado é o sul. Então, temos o norte do lado B e do lado A, o lado sul. Isso já nos traz aqui algumas ideias. Está aqui. O A é o sul. Ok. B é o norte. Certo. A é o norte, B é o sul. A é o norte, B é o sul também não. A é o sul, B é o norte. Perfeito. A é o norte, B é o sul. Bem, isso nos deixa duas opções aqui para que a gente consiga encontrar a opção correta. Mas veja bem, o que está no núcleo do eletroímã não é ar, nem vácuo. Bom, a gente vê que se trata de um prego de ferro. Até aí está tudo bem. Aí ele quer saber a intensidade do campo magnético no eixo central do solenoide. Não temos dados suficientes para poder dizer isso. Vamos, então, supor que ele queria isso caso a gente tirasse o prego de ferro. De acordo com o livro Fundamentos de Física, 10ª edição, de Halliday, Resnick e Walker, de 2016, volume 3, a gente tem aqui um recorte daquele solenoide. A gente pode fazer um estudo aqui, utilizando a lei de Ampere, a fim de descobrir a intensidade do campo aqui no interior, considerando que esse interior aqui está com vácuo, né? A gente fazendo a conta encontra que o valor da intensidade do campo vezes este H, que é a distância aqui, né, que a gente tem do enrolamento, não é o comprimento do fio, veja. Essa distância aqui do enrolamento do cilindro que a gente teve, que a gente pegou, essa distância H, né? B vezes H vai ser igual a μ0i vezes Nzinho vezes H. O que é este Nzinho? Este Nzinho é o número de voltas, então é o número de voltas que eu vou chamar de Nzão, pelo valor de H. Mas lembre-se de que este H não é o comprimento do fio. Se a gente cancelar aqui os Hs, vai chegar a esta expressão, que a intensidade do campo B vai ser μ0 vezes I vezes o Nzinho, que corresponde à quantidade de voltas por comprimento ali do solenoide e não do fio. Pegou essa ideia? Vamos voltar à questão. Observe que, neste caso, o nosso H
corresponderia ao comprimento do ferro, aproximadamente, né, aqui do prego de ferro. Se a gente for analisar, este comprimento do prego de ferro é algo em torno de 10 centímetros. Então, isso aqui nos dá 0,1 metros. Poxa, mas que prego grande! O negócio aí é complicado. Então, temos aqui 10 centímetros com essas 30 voltas. Então, o valor do nosso nzinho para esse problema vai ser igual a 30 voltas que ele deu, dividido por 0,1 metro, o que nos leva a 300 metro a menos 1 no sistema internacional. O valor do nosso Mi é 4π vezes 10 elevado a menos 7, Tesla vezes metro por ampere, vendo aqui a corrente 5 amperes, então vezes 5, vezes o número de voltas aqui, que é de 300. Ótimo. Nós vamos pegar 5 vezes 4 são 20. 20 vezes 3, 60. Então, nós vamos ter aqui nessa história 60, mais aqueles dois zeros, mas esses dois zeros a gente joga aqui para esse 10 a menos 7. Vamos colocar aqui 60π vezes 10 a menos 5 Tesla, ou 6π vezes 10 a menos 4 Tesla. Poxa vida, não temos opção, ó, nenhuma dessas duas aqui satisfaria a nossa resolução. Então, o que acontece? Essa questão não tem alternativa correta para ser marcada. Não há gabarito aqui. A começar que, mesmo que a gente tivesse feito essa consideração de que o núcleo não era de ferro, né? Não haveria resposta. Sendo de ferro, você ainda deveria multiplicar por 7. A permeabilidade magnética do núcleo de ferro que a gente colocou aqui, porque o prego é de ferro, é 7 vezes o valor da permeabilidade do vácuo. Logo, essa questão não tem nenhuma resposta para ser marcada como correta. Um lance comum no futebol feminino ou masculino é o lançamento, no qual a bola executa dois movimentos simultâneos, vertical, subindo ou descendo, e horizontal. Veja na figura a seguir a brasileira Marta Vieira da Silva, atleta extraordinária num lançamento deste tipo. Considere que, partindo da defesa, a jogadora Marta lance uma bola com velocidade inicial de 108 km por hora, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Despreze o atrito do ar, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 45 graus equivalente ao cosseno, que é igual a 0,7. Calcule a altura, o alcance, né, e a altura máximos, respectivamente, atingidos pela bola. O tema que eu quero abordar aqui nesse problema é o valor da imprecisão na altura máxima atingida. O alcance, sim, 90 metros, mas a altura máxima atingida é de 22,05. Então, a melhor aproximação para isso aqui seria 22 metros. E o estudante não encontra isto para marcar. Então, faltou aqui uma resposta também correta, porque de 22 para 22,5 há uma diferença gritante. Você tem meio metro aí colocado por que razão? Porque existem as teorias dos erros, né? Das aproximações. Qual foi a teoria utilizada aqui? Nenhuma se encaixa. Portanto, mais uma questão passível de anulação. Porque, poxa, que falta de cuidado, né? Isso causa uma confusão desnecessária para o estudante, que muitas vezes paga pela prova e não tem a qualidade pela qual pagou. Então, se não veio perfeito, se não veio adequado, se não veio correto, ele tem direito de reclamar e tem direito à anulação da questão. Então, ficam aqui os meus lamentos e as minhas indicações do professor Jorge Gama e do professor Vieira. Um forte abraço
e até a próxima. A gente se vê.